Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Vocês estão reparando alguma coisa diferente em mim hoje? Vamos lá, o que vocês estão reparando? Será que eu mudei alguma coisa na minha aparência? Resolvi raspar, resolvi mudar um pouquinho, já que a gente está em casa esse tempo todo, a gente está tendo que se reinventar. Achei que me deu vontade. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Tô com um novo visual para falar para vocês que chegamos à nossa aula número 16. 16. Olha, tô sentindo cheiro de piada ruim de novo no ar, mas vai que cola. Bom, para emplacar essa piada ruim, que nem o Zé Impressões, eu tenho 16, 17, 18, não, 19. Tenho 16, 17 e 19 para tentar emplacar mais uma piada ruim. Será que eu tento? O que vocês acham? Sei lá, gente. Quando eu falei Zé Impressões, eu ganhei um plim, que eu me apeguei. Já tô adorando. Vai que hoje, que é a nossa aula de sonoplastia, olha só, já tô dando um spoiler para vocês. Vai que eu não ganho, por exemplo, um aula 16. Bom, vamos falar sério aqui. Chegamos à nossa aula 16. Quem diria, hein, gente? Já se passaram 15 aulas. Nós já estamos aqui, é nossa 16ª semana juntos. Que delícia! E como é bom acompanhar todos vocês através da participação aqui no chat, nos comentários, nas atividades. Muitos de vocês fizeram todas as atividades e aí dá para ver o caminho que vocês estão percorrendo. Que delícia que é acompanhar vocês nessa trajetória. Alguns alunos, algumas alunas começaram mais tímidas e aos poucos já estão se soltando. Lembra que eu falei na nossa primeira aula? Cada um tem seu tempo, cada um vai no seu tempo. Tá lindo, gente, eu tô adorando esse encontro com vocês. Então vamos lá para os nossos lembretes. Se você perdeu alguma aula ou quer assistir alguma aula novamente, todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal. É só se inscrever, ativar notificações, procurar aula 1, aula 2, todas as aulas até a aula 15, porque hoje estamos na 16. E vocês podem rever a hora que vocês quiserem, vocês podem convidar os amigos para assistirem. Lembrando também, você que está aí e ainda não colocou o nome no nosso chat, coloca agora para a gente saber que você está presente aí com a gente. E quando acaba a aula, eu vou lá para os comentários para a gente bater um papo, saber o que vocês acharam, tirar as dúvidas de vocês. Então, antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, que vocês já sabem mais ou menos o que é, vamos fazer aquela nossa volta no tempo. Vamos voltar naquele tempo que eu tinha cabelo, que saltavam aqueles tufos grisalhos das minhas laterais. E lembrar do exercício que foi pedido na semana passada. Vocês lembram? Vocês lembram da nossa aula cantada? Vocês arrasaram. Mas eu já tô careca de saber que vocês arrasam sempre. Ó, hoje eu tô que tô, hein? Vamos ver o que vocês mandaram pra gente. Vocês
arrasaram nos exercícios. Eu adorei as cenas cantadas que foram pedidas na aula passada. Apareceu muita coisa bacana. Eu adorei que a maioria de vocês, a maioria soltou a voz, botou a voz para fora, sem se preocupar se estava cantando bem, se estava cantando mal. Eu vi várias vozes maravilhosas. Maravilhosas. Aconteceu muita coisa bacana, de verdade. Primeira coisa, adorei que vocês se soltaram. Tivemos alguns exercícios que mantiveram o mesmo ritmo o exercício inteiro. E outros exercícios que os acontecimentos da cena faziam mudar o ritmo. Isso foi muito legal, como exercício, como descobrir o clima, o conflito, porque às vezes o conflito muda o ritmo da cena e naturalmente muda o ritmo na proposta desse exercício. Tiveram alguns exercícios que exploraram pouco a música, que falaram o texto. Não era a proposta era fazer tudo cantado, mas também não tem problema, porque isso é no tempo de cada um. É claro que tem as pessoas mais tímidas, as pessoas mais extrovertidas. Então, tiveram alguns exercícios que teve mais texto falado do que canto, mas teve canto também. Cada um vai no seu tempo. Algumas pessoas se apresentaram cantando, que é muito bacana. É claro que a gente volta para a nossa questão de todas as aulas da estrutura de início, meio e fim. Claro, quando você está se apresentando tem um início, meio e fim, mas não tem uma história com um conflito que é resolvido, mas está valendo, cantaram, soltaram a voz. Falando nessa estrutura de início, meio e fim que a gente fala toda a aula, tivemos alguns exemplos de exercícios que também não contaram uma história, mas pegaram um trecho e fizeram em vários ritmos diferentes. Então eu falei a mesma frase num ritmo, falei a mesma frase no outro ritmo, como eu fiz no exemplo da semana passada. Eu adorei, teve um exercício que a pessoa cantava ao ar livre, dava pra gente ouvir inclusive o som do vento batendo. Achei uma delícia e estava ali contando a história livre, uma coisa boa de se perceber. Quando a gente se solta, naturalmente o nosso corpo vai junto. E aí a gente volta àquela questão do corpo que fala junto com a gente, junto com o texto. E no caso desse exercício, junto com o texto que vem cantado. E aí ajuda o corpo a se movimentar, a estar vivo em cena. Tiveram algumas pessoas que cantaram músicas que já existem, né? A ideia não era cantar uma música, era pegar um texto e falar ele de forma cantada. Mas foram exercícios muito bacanas. Tivemos o Livre Estou, que foi muito engraçado, porque foi contextualizado em outra história. Era quando a televisão anunciava o fim da pandemia. E aí começava o Livre Estou. Tivemos também o Ouvi Dizer que existe paraíso na terra. Errou! Não sei a letra. E tivemos uma música que eu não conheço, mas eu achei que estava com cara de música e eu fui procurar. Menina Solta. Mas foi bacana porque a pessoa que fez a Menina Solta também fez em vários ritmos. Então criou em cima de uma música que já existe. Alguns mais tímidos aí articularam um pouco. Olha como através de um exercício a gente consegue voltar e comentar tudo que já foi trabalhado em todas as nossas aulas. Então quando a gente fica mais tímido, a gente articula menos. Teve gente que cantou usando um batuque, que já dá uma acompanhada. Aí a pessoa que fez o batuque podia articular mais também, porque o som do batuque ficou forte, então a gente articula melhor para falar junto com o batuque. Tivemos pessoas que fizeram no TikTok, que eu bem vi, mas tudo bem, é uma ferramenta que a gente tem agora e nada impede da gente usar. Foram exercícios muito divertidos também. Alguns exercícios vocês gostam de fazer mais de um personagem, isso é bacana, porque vocês fazem uma mãe e uma filha, ou dois personagens diferentes. Tive a sensação que alguns personagens estavam dublando. Pode ter sido só uma sensação. Fiquei com essa impressão. Depois vocês me contem no final nos comentários se isso aconteceu mesmo. Tivemos um canto lindo para parar a chuva. Começou achando a chuva triste para parar e depois virou uma dança da chuva. Foi muito legal. Tivemos pessoas cantando, pedindo o fim da quarentena. Gente, será que se a gente cantar a gente consegue?
Vem fim da quarentena, fique em casa. Bom, tô entrando no clima do exercício de vocês. Teve exercício que teve uma história muito bacana, achando o tesouro perto da bananeira. Achei muito legal um exercício que chegou a me escrever. Como eu fiquei com vergonha, eu botei um efeito. Não tem problema. Cada um vai no seu tempo. Daqui a pouco a gente se solta, faz com a nossa voz. Mas, por exemplo, na aula passada, quando eu dei os exemplos, o pessoal da edição arrasou, colocou um efeito na minha voz, aí é a escolha de cada um. Mas foi muito legal porque a pessoa falou, estou tímida, vou deixar de fazer? Claro que não, vou fazer, coloquei um efeito. Muito legal, super válido o exercício. Teve gente que mudou a voz nesses efeitos, nesses aplicativos, mudou a voz também, que foi outra forma de se apresentar. Gente, apareceram muitos exercícios incríveis. Vocês estão de parabéns. A cada semana que passa, a criatividade, voa mais longe. Bom, agora que vocês já assistiram às maravilhas que vocês mandaram pra gente, vamos entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, que tem tudo a ver com o conteúdo da aula passada, que tem a ver com os exercícios que vocês mandaram. Na aula passada, a gente falou da importância da música no teatro. Mas a gente falou da importância da música para ajudar a gente a criar um clima da cena, a partir de um ritmo, criar um personagem. Hoje a gente vai continuar falando da importância da música no teatro, mas por um outro caminho. Nós vamos falar das trilhas sonoras, nós vamos falar das músicas, que eu sei que vocês adoram colocar nas cenas de vocês. Assim como no teatro, no cinema a música é muito importante. Vocês já devem ter percebido que às vezes a gente escuta uma música e já lembra de um determinado filme. Às vezes a gente lembra mais da música do filme do que a própria história do filme. Mas a música, assim como tudo, quando ela é colocada numa cena, quando ela é colocada no teatro, no cinema, na televisão, ela é muito pensada. Tudo que a gente coloca em cena, a gente precisa pensar. A música entra em cena para ajudar a contar aquela história, para acrescentar, para deixar um clima mais assim, mais assado. Quando o personagem tem uma música e ela entra, a gente já sabe qual é o personagem que vai entrar. Então a música, ela ajuda a gente a entender o que está sendo contado. Essa música pode ser com letra, pode ser instrumental, sem letra. A gente tem que ver também se a gente coloca uma música com letra, se ela não vai bater com o que está acontecendo com a cena. O que é bater? Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que não dialogam. Eu estou usando alguns termos que a gente usa quando a gente está tendo aula, ensaiando. O que é não dialogar? Eles não estão se complementando, eles não estão se ajudando. Então, às vezes, é melhor a gente criar um clima, se esse é o objetivo, com uma música sem letra, instrumental. Mas tudo depende. Depende da história que a gente está contando, depende de como a gente está contando. E além da trilha sonora, que são as músicas, a gente tem outra forma de introduzir a música nas cenas, nas histórias, que são os efeitos sonoros. Lembra do plim, tss, campainha, trovão, passos de alguém chegando, passarinhos, descarga, telefone tocando. Tudo isso, quando entra na cena, a gente chama de efeito sonoro. E também ela precisa ser muito bem pensada. Quando o personagem fala alguma frase, o telefone precisa tocar. Quando dois personagens começam a brigar, toca a campainha. Tudo é muito bem pensado. E como que esses efeitos podem ser feitos? De diversas formas. A gente pode botar o som realmente para tocar. A gente pode criar os sons com a nossa boca, com o nosso corpo. Sei lá, se eu quero... O cavalo tá meio ruim, né? Bom, mas vai que a gente tentou com o corpo e não conseguiu. A gente pode botar um cavalo andando, ó. A gente pode criar com a boca, se a gente sabe imitar, sei lá, algum animal, se a gente faz um passarinho.
é tão bacana quando a gente cria os próprios efeitos sonoros. E a gente pode criar esses efeitos sonoros com o corpo, com todas as partes do corpo, com a mão, com os pés, com a bochecha. Não sei exatamente o que seria isso, mas dependendo da cena, vai que seja útil. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Antes da televisão existir, a gente tinha histórias contadas no rádio, novelas de rádio. E o espectador, que não era telespectador, porque não tinha televisão, o ouvinte, melhor dizendo, ele acompanhava aquela história, que era só o som vindo do rádio. Vocês conhecem rádio, gente? Pelo amor de Deus, vocês conhecem rádio, né? Enfim, eram atores e atrizes que contavam a história, faziam os personagens, e os efeitos sonoros eram feitos também no rádio. Então tudo era feito. Às vezes batia na mesa com um pedaço de madeira, era passo de alguém chegando. Tum, 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 tum. Aí mexia a chave para saber que estava tirando. Como as pessoas estavam ouvindo e não estavam vendo, elas imaginavam. Então olha que bacana. Aquelas pessoas que estavam ouvindo essas novelas de rádio, essas histórias contadas no rádio, precisavam também usar a imaginação, a criatividade, porque elas ouviam, iam entendendo aquela história, e aí o capítulo acabava, na semana seguinte eles ligavam o rádio de novo para acompanhar histórias. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão achar como se faz efeitos sonoros também, usando objetos. Tem um que é clássico, que é uma folha, tem até ensinando na internet, fazendo som de trovão. Isso era muito usado nessas histórias. Tem sons, às vezes, daqueles instrumentos que você gira para um lado e faz um som, gira para o outro, faz o som. Isso dá um clima, dependendo da história que a gente está contando. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já brincaram de fazer sons com o corpo? Normalmente, quando a gente pede isso nas aulas, vem muito som com a boca, falado, feito algum animal. Mas vocês já experimentaram fazer algum efeito sonoro com o corpo? Então começa a tentar, começa a experimentar. Eu já vou passar a atividade da semana que vem, que tem tudo a ver com isso. Mas me conta se você já fez algum efeito sonoro usando ou a voz ou o próprio corpo. Depois da aula, nos comentários, quero saber de vocês. Bom, dito isso, na semana passada a gente trabalhou a fala cantada, né? Para ajudar a gente a se soltar, usar a criatividade, criar um personagem, criar o clima da cena. Falamos de trilha sonora, mas na atividade de hoje a gente vai usar os efeitos sonoros. Trovão, raio, batida de porta, campainha, vidro quebrando, sirene de polícia. Bom, o som que a gente quiser, é claro, que ajude a contar a nossa história. Se vocês pesquisarem na internet, terão vários sons que vocês podem usar. Mas vocês têm a possibilidade, e eu vou adorar se isso acontecer, se vocês criarem o efeito sonoro. Ou com a boca, ou com o corpo, ou com algum objeto que você veja em casa e fala, esse objeto pode produzir um som bacana para minha cena. Vejam em casa, peçam autorização para usar, né, o que vocês estão querendo. Vejam se não vão quebrar. Não é nada disso, é para a gente curtir. Mas de repente eu olho aquele objeto, às vezes amassar uma folha de papel já faz um som bacana. Enfim, colocar a imaginação para fora, tá? Me surpreendam. Podem fazer esses exemplos que eu falei, mas se vocês fizerem outros que eu não falei aqui, que eu nem estou esperando, eu vou adorar.
Mas prestem atenção, escolher o efeito sonoro ou os efeitos sonoros é só uma parte da atividade. Não basta só escolher porque eu gosto desse efeito sonoro. O efeito sonoro precisa ser fundamental na cena de vocês. Sem esse efeito sonoro, a cena não acontece. Ou seja, ela precisa dialogar com a cena. Ela precisa entrar no momento certo para contar alguma coisa, para ajudar vocês a contarem para nós, plateia, o que está acontecendo. Então não é simplesmente criar um som. O que vem antes? O que acontece depois desse som? O que esse som provoca? Nunca se esquecendo da nossa estrutura. Início, meio e fim. Sempre. Apresentação, conflito, resolução do conflito. Não sei em qual parte o efeito sonoro vai aparecer, vai depender da história de cada um, mas, reforçando, esse efeito sonoro precisa ser fundamental para contar a história que vocês querem contar. Entenderam? Se tiverem alguma dúvida, venham aos comentários assim que a gente acabar. E lembrando, vídeo de 1 minuto, 60 segundos, que devem ser enviados para o nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira, 9 horas da noite. Combinado? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei, eu me diverti, eu tô louco para assistir aos exercícios. Eu espero que vocês tenham curtido o novo visual. Também, se não curtiu, vai crescer o cabelo daqui a pouco. A gente está inventando, se reinventando, criando maneiras, trocando. É isso que é importante. A gente aprender, a gente trocar, se divertindo. Então agora, quando a gente finalizar, vocês podem deixar seus comentários, me perguntar o que vocês quiserem, botar a cabeça para funcionar, criatividade. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, que aí você vai receber todas as novidades que aparecerem por aqui. Dá um like nos nossos vídeos, chama os amigos e eu espero que vocês tenham gostado. Sempre agradecendo muito, 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 muito as empresas que viabilizam a realização dessa oficina. Muito obrigado, PetroRio, nossa patrocinadora oficial. Muito obrigado, produtora Constelar, idealizadora, realizadora dessa oficina, desse encontro, dessa troca. Muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível. Bom, vamos nessa, vamos colocar a criatividade para fora. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me perguntar à vontade e nos vemos semana que vem. Beijo, obrigado!